Porque nós temos uma Constituição de 1891 que foi praticamente copiada dos Estados Unidos. O modelo que vigente era de unidades federativas em que o único papel da União seria de proteger as fronteiras. A justiça, o processo eleitoral, todo o processo político e social ficava embutido dentro da unidade federativa. A federação, a União, só entrava como a regra, patrulhamento das fronteiras, nem um direito penal era um direito estadual, todos os outros direitos eram direitos estatais. No Brasil, a Constituição de 1891 dava grande poder às unidades federativas. Isso causava um problema para ele. Primeiro porque nós não somos os Estados Unidos. Rui Barbosa, que fez acertos também nessa Constituição, tinha como modelo o mundo anglo-saxônico, a Inglaterra e os Estados Unidos. Ele pensava, nós construímos uma Constituição ideal para uma sociedade que não está enquadrada nessa Constituição. A sociedade não foi a fonte dessa Constituição. Era uma Constituição que ele colocava que queria mudar uma sociedade ao modelo anglo-saxônico, ao qual os autores beberam na época, né? Nem os positivistas, como Marechal Deodoro e Júlio de Castilhos, do Rio Grande do Sul, conseguiram moldar a Constituição. A Constituição, como entes federativos, fazia com que... Qual era a repercussão política disso? Nós tínhamos dificuldade da construção de uma nação, sociedade e nação. E no processo eleitoral, o que nós estamos comentando aqui no início da palestra, cada estado mantinha suas regras eleitorais. Quer dizer, você não tinha uma justiça eleitoral federal. Então, por isso que durante a República Velha nós temos uma disputa entre São Paulo e Minas Gerais, que eram os grandes colégios eleitorais, em que não teria, vamos dizer, o próprio Estado, o próprio governador e a Justiça Estadual que definiriam quem ganhou a presidência nos seus estados. Vocês imaginam o problema que isso provocou naquela época? Nós temos um reflexo disso na eleição do Bush, quando Al Gore perdeu a eleição porque o estado da Flórida teve que recontar várias vezes os votos e até hoje há dúvidas de quem foi o candidato que teve mais votos. E o Supremo não atendeu o recurso do Estado. O Estado é autônomo na oração dos votos para a presidência. Esse modelo que nós vimos que criou uma crise institucional nos Estados Unidos era um modelo a todo momento que ocorria nas eleições presidenciais na República Velha, que criava, que para o ponto de vista de Oliveira Viana, do ponto de vista político, criava uma dificuldade de construção de uma estabilidade política e social. Nós tínhamos políticas distintas, não havia uma unidade de um país que estava mal se constituindo, entrando na modernidade ainda. De uma sociedade que estava saindo de um contexto rural para uma sociedade urbana na década de 30. Uma sociedade que grande parte, até o início do século, vivia no campo. Até essa casa do Oliveira Viana é reflexo disso no início do século. Aí, em Niterói, as pessoas do interior, os fazendeiros vinham para a cidade no final de semana. Tinha uma casa na cidade, mas a sua vida era no interior. Sua vida social. Aqui tinha uma vida, vamos dizer, mais próxima ao poder e que não era vivida intensamente. A questão urbana era vivida de uma forma momentânea, nas festas, nos eventos políticos. Essa casa é reflexo disso. Ele tinha uma fazenda em Araruama, né? Em Rio Seco. Então, essa casa foi comprada para participar mais das relações de poder que estavam na capital do estado, em Niterói, na época. Então você tem uma sociedade que está entrando ainda na modernização, num modelo urbano. E aquela Constituição de 1891 já previa essa sociedade com uma série de distorções. Então a proposta política dele era, nós temos que olhar a nossa realidade para construir instituições que sejam afins à realidade que nós vivemos. E tem mais um detalhe, nós temos uma população que é distinta da América Latina também. E temos aí uma questão, não teve nenhum país na América Latina que viveu um processo de escravidão como o Brasil viveu.
Nós estamos entrando no início do século XX, onde está situado Oliveira Viana nas obras dele, saindo de uma escravidão. O pai dele tinha uma fazenda de escravos. Os pais de Oliveira Viana eram escravistas. Você está saindo de uma sociedade de poucos anos de uma abolição da escravidão. E que é a abolição do ponto de vista formal, né? Até hoje, o Ministério do Trabalho e da Justiça do Trabalho, o Ministério Público encontra focos de escravidão do trabalho no interior do Brasil, até aqui próximo, Cabo Frio, Araruama. Então, qual era o modelo que ele pensava? Primeiro, como é que seria a mudança? Trazer os setores do trabalho para o centro da discussão, trazer os sindicatos, mas de uma forma organizada, através dos sindicatos. Qual foi a crítica